O vídeo de hoje ele é super sério e não importa se você ainda não está ou já está nos Estados Unidos, eu espero que você fique até o final. Finalmente nós voltamos a uma era onde a lei e a ordem vão realmente valer aqui nos Estados Unidos, e isso vai impactar os planos de muitas pessoas que querem vir para cá, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, todos vocês já estão acompanhando o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, provavelmente de uma forma não tão fiel ao que acontece na prática, mas mais uma narrativa do que a mídia leva para vocês. Sim, muita coisa está mudando e é legal que você entenda como que isso pode impactar os seus planos. Eu quero começar direto com uma frase que ela é forte, mas ela é muito verdadeira e vai ter vários impactos no que a gente vai conversar aqui. Mas o atual governo americano está muito mais atento e focado em atrair as pessoas que querem fazer as coisas certas. A gente viveu nos últimos anos, e eu não vou nem restringir aos últimos 4, mas nós vivemos quando o assunto é imigração para os Estados Unidos e vistos americanos, um período onde um monte de gente fazia o que queria, sem tantas preocupações com as consequências dessas ações. Aquele famoso jeitinho brasileiro, só que dentro da América, o que assustava muita gente. E eu não tô falando só de pessoas que cruzavam a fronteira, mas eu tô também falando dessas pessoas. Isso daqui acabou sendo inserido em todas as instâncias de vistos americanos ao longo dos últimos tempos. E as pessoas sugaram o sistema no limite do que era possível. Todas as brechas foram aproveitadas, todos os jeitinhos foram explorados, e isso naturalmente tem uma consequência lógica. O governo americano vai precisar se posicionar. Nós vimos nos últimos tempos, desde pessoas que cruzaram a fronteira do México ilegalmente, produzindo conteúdo na internet como se fosse a coisa mais bonita do mundo, romantizando a experiência e mostrando que o que eles conquistaram dentro do país valeu a pena o sacrifício, que é um belo de um problema, e assim, é lamentável ver esse tipo de coisa acontecer. Vimos também o abuso de processos de asilo e de forma fraudulenta, para cima e para baixo, tudo quanto é canto. Vimos vistos de não imigrantes sendo explorados para coisas que não era o objetivo deles. Vimos vistos de imigrantes com pessoas aplicando que claramente não se enquadravam e muitos deles não faziam o que diziam que iam fazer e criavam a história que fosse necessária para poder conseguir o visto, mas não botavam em prática o compromisso que tinha feito com o governo americano. Mas o novo governo, como uma consequência natural do que aconteceu nos últimos 4 anos no país, está precisando se posicionar, e essa época do atalho, ela está chegando ao fim. Se vocês forem parar para pensar, no último governo do atual presidente Donald Trump, ele não foi tão rigoroso quanto ele vai precisar ser nesse mandato. Isso porque ele está pegando dessa vez um país irreconhecível. O que vai acontecer agora é que pessoas que não deveriam vão pagar o preço pelo que outras pessoas no passado fizeram. A gente está vendo nesse momento estados que sempre foram muito protetores dos imigrantes ilegais, como Califórnia e Nova York, sendo pressionados a mudarem as suas políticas. Quando a gente fala de imigração ilegal, tem muita gente que protege falando sobre não, mas tem imigrante ilegal que paga imposto também. Mas no outro vídeo, de mais ou menos 1 ano atrás, eu fiz uma análise, por exemplo, mostrando o quanto que eles pagam de imposto versus o quanto que eles recebem de serviços públicos do governo. E a conta não fecha, eles recebem muito mais, principalmente do governo estadual, do que o que os imigrantes ilegais acabam pagando de imposto. Agora, nesse novo governo, que a gente vê que a segurança nacional virou prioridade absoluta, e eles estão querendo defender o povo americano como deveria ser desde sempre. Isso não deveria ser surpresa para ninguém. E o que isso significa quando eu falo que acabou o jeitinho? Tem muitas pessoas que às vezes vão para entrevistas de vistos, por exemplo, de não imigrante mesmo, querem mentir, seja no seu perfil ou na sua intenção. Isso é um belo de um problema e as pessoas não devem fazer isso. As pessoas nunca deveriam ter feito isso para começar, mas como você sabe, tem gente que faz. O governo americano deve se tornar cada vez mais rigoroso com pessoas que mentem em documentações oficiais, pessoas que escondem fatos importantes que foram questionados para elas. Então, para você que está querendo aplicar para um visto, seja ele de imigrante ou de não imigrante, a verdade ela nunca importou tanto quanto hoje em dia. Me dói falar isso porque eu não quero passar a ideia de que teve algum momento onde a verdade não importou. Porque ela sempre importou, e toda e qualquer ação de tentar burlar o sistema sempre foi mal vista. Mas ainda assim muitas pessoas fizeram. Só que agora a gente está entrando numa jornada onde as pessoas vão pagar o preço pelos erros que elas cometerem. Então, se você está começando uma jornada imigratória ou não imigratória com os Estados Unidos, considere o que eu estou falando e pensa 35 vezes antes de você considerar a hipótese de levar alguma coisa para o governo americano que não seja mais absoluta e restrita à verdade. Porque o preço a se pagar ele pode ser muito caro. Ou seja, vai fazer uma aplicação de visto americano? Fala a verdade sempre importa. Vocês já perceberam que os Estados Unidos está tentando atrair pessoas que venham para contribuir para o país. Isso aqui não significa que, como você tem um potencial de contribuir para o país, você pode entrar do jeito que você quiser, desde que você contribua. Significa que você precisa fazer as coisas certas, alinhar a sua intenção real com o visto que você está aplicando e ser uma pessoa boa e
produtiva para o país. Naturalmente, a gente está vendo um foco muito grande em profissionais qualificados, porque a economia americana é muito forte, ela está precisando de gente, e aí o pessoal que aplica para Film Professional, para fazer graduação, pós-graduação, acaba se beneficiando desse novo momento. Pessoas que aplicam diretamente para o Green Card também podem se beneficiar desse novo momento. Agora, esqueçam a ideia de estratégias alternativas, como, por exemplo, você ter uma intenção de estudar nos Estados Unidos, mas entrar com visto de turista com o objetivo de mudar de status dentro do país. Não façam isso. Eles estão muito atentos a isso. É uma prática que se normalizou de um jeito absurdo, que não deveria ter sido assim. Se você tem a intenção de estudar, aplica para o visto de estudante. Ainda existe uma crença nas pessoas de que você aplicar para o visto de turista é mais fácil. E não é bem assim. O visto de estudante, ao contrário do que muita gente imagina, até para curso de inglês, que é o nível mais baixo de qualificação do visto de estudante, ele é muito mais democrático do que o visto de turista. Ele permite pessoas de diferentes classes sociais de terem chances reais de aprovação. Por exemplo, na minha empresa, a Move Vistos, o que a gente vê é que a diferença do índice de aprovação de estudante para turista é de só 5%. O de turismo é só 5% acima do de estudante. Agora, imagina essa pessoa que tem a intenção de estudar, mas por ouvir na internet que o visto de turista é super mais provável de aplicar, ela tenta aplicar para o de turista para poder mudar de status. Esquece isso, cara. Se você quer estudar, aplica para o visto de estudante. Não só você vai ter a verdade do seu lado, como isso vai ter um impacto absurdo na sua preparação, no seu controle emocional para poder lidar com a entrevista. Então esqueça esse jeitinho. Se o objetivo de você se capacitar nos Estados Unidos, esquece atalho. Vai direto no visto que reflete a sua verdadeira intenção. Uma outra coisa que pode virar uma bela de uma dor de cabeça para as pessoas daqui a um tempo, a gente não sabe, mas existe uma tendência de que isso aconteça, são as pessoas que ficam segurando status com visto de estudante de inglês. Meu Deus, assim, esquece isso, tira isso da sua cabeça. Desde quando pareceu uma boa ideia você perder 18 horas semanais do seu dia enfurnado em sala de aula só para segurar status? Se você está dentro dos Estados Unidos e você decidiu que se capacitar no país é uma prioridade para você, você pode evoluir academicamente. Você não precisa ficar no inglês intermediário / avançado a vida inteira ali enrolando em escola cheia de brasileiro, em estado cheio de brasileiro. Evolui, entendeu? Você está gastando seu tempo. Se você tem vontade de, muda para uma graduação, para uma pós-graduação e vai se capacitar num nível que vai realmente abrir portas para você. E aí que a nossa mentoria do F1 Professional entra, porque é justamente isso que a gente faz. Nós colocamos pessoas em cursos de graduação e pós-graduação, em áreas de alta demanda e de alta necessidade do governo americano, que deem possibilidade de trabalho legal dentro do país. Agora eu vou dar uma de mandinar aqui e vou tentar juntar tudo que eu tenho acompanhado ao longo dos últimos meses sobre potenciais impactos na imigração e vou tentar trazer qual que é a minha previsão em relação a isso. Quando a gente fala em necessidade de mão de obra legal aumentar, acho que isso é muito verdade. Primeiro que os Estados Unidos é uma potência mundial e está em crescimento absurdo ano após ano. A gente vê o mercado de trabalho a pleno vapor e eles vão continuar assim precisando de mão de obra qualificada. Então a gente tem visto muita coisa sobre H1B, profissionais qualificados, investidores, e realmente isso daqui deve ter um belo de um boom, mas isso não deve impactar só essas pessoas, porque se a economia ela cresce, o governo ele começa a tirar do país pessoas que não deveriam estar aqui, principalmente pessoas que estão numa faixa de trabalho sem tanta necessidade de qualificação, uma faixa mais intermediária para baixo ali. A necessidade de mão de obra nessas faixas ela vai crescer bastante. E o governo vai em algum momento precisar dar uma resposta para isso, porque são empresas americanas que estão precisando dessa mão de obra para poder crescer, porque senão ela não consegue prestar o serviço que ela tem que dar para a população. A minha percepção, e é um achismo que eu posso estar errado, é de que nos próximos anos a gente deve ver o governo americano dando mais oportunidades claras, talvez num volume maior até de números de green card anuais, para vistos de imigrantes baseado em trabalho, por exemplo. E eu sei que quando eu falo assim, para algumas pessoas pode parecer forte demais, mas pensa só, se você que está me assistindo ama os Estados Unidos ou ama a ideia de poder crescer e criar sua família no país mais desenvolvido do planeta, na maior potência do mundo, e eu entendo completamente esse sentimento, saiba que isso é maravilhoso para você, porque quem que quer se mudar para um país que está fadado ao fracasso? Num país que está em queda livre, um país que está indiferente em relação à segurança pública. Então, os Estados Unidos ele não é o melhor país do mundo à toa, porque, embora ele seja um país sim de liberdades individuais, onde existe liberdade religiosa, de imprensa, de expressão, de defesa, mas ele também é um país de ordem e de justiça. E você não tem como sustentar aquelas outras 4 coisas se você não tiver um sistema que realmente faz a lei valer. Então, ótima notícia para quem admira a cultura americana, porque a probabilidade de que daqui a 2, 3, 4, 5 anos vocês vejam os Estados Unidos muito mais parecido com o que vocês valorizam
valorizaram ao longo da vida e viram ser admirado mundo afora, a chance de que isso aconteça é imensamente maior do que no rumo que a gente estava vendo. Então, para os amantes desse país maravilhoso, excelente notícia. Agora, é só fazer a coisa certinha. Então, o que você pode fazer? Quais são os caminhos que você pode seguir? Se você decidiu imigrar para os Estados Unidos, aplica para um visto de imigrante. Fala com o advogado de imigração. A princípio, eu não tenho ninguém para recomendar. Eventualmente, se isso mudar, eu coloco algum link na descrição. Mas se esse é o caminho que você decidiu, manda bala. As pessoas, às vezes, se sentem desestimuladas pelo fato de que vão ter que gastar uma bela de uma grana e no rumo do que as coisas estão indo hoje, talvez esperar vários e vários anos, mas é um jeito em que você não vai ter dor de cabeça e você não vai precisar ficar pisando em ovos para poder viver uma experiência no país. Se você decidiu, segue esse rumo porque ele pode demorar, mas ele é maravilhoso. Se você não quer emigrar, mas você quer se capacitar no país e quer viver uma experiência mais longa, esquece essa ideia de ficar preso no visto de estudante para estudar inglês. Eu já falei, evolua academicamente, olhe as suas intenções, encontre meios para fazer ela valer. As pessoas muitas vezes se surpreendem com o quão mais simples é fazer uma faculdade. Porque às vezes tem uma pessoa que tem uma faculdade no Brasil e que adoraria fazer uma pós-graduação na área, ou então alguém que não tem uma faculdade, mas adoraria fazer uma faculdade nos Estados Unidos, mas por nem pensar nisso, por achar que o caminho mais fácil é aquele que as pessoas falam, de ficar estudando inglês, a pessoa ela fica ali 1, 2, 3, 4 anos, até o limite do possível, mas isso é péssimo para ela e para a coerência da intenção dela. Você pode fazer valer a sua intenção de capacitação e você pode evoluir academicamente. E fazer esse movimento ele vai ser benéfico para você em todos os caminhos. Você vai estar não só se qualificando num nível acadêmico muito mais valorizado dentro do país, como eventualmente tendo a oportunidade de trabalhar legalmente em empresas americanas, podendo receber altos salários de acordo com a função que você desempenhar dentro da tua área de estudo, poder ter acesso a social security, literalmente sair daquela vida à margem da sociedade. Agora com um projeto que reflete muito mais a sua verdadeira intenção, que te tirou daquele mundinho ali de escola de inglês, que é super legal para quem quer se capacitar e não tem nada de errado. Mas muitas pessoas às vezes extrapolam ali por não saber que existem outros caminhos que às vezes estavam mais alinhados com a sua real intenção. E se você que está me assistindo já decidiu que é com a Move que você vai fazer o seu processo, que é o que eu realmente recomendo, eu te peço que abra a mente para isso e vai de coração aberto para a mentoria, porque a gente tem muito potencial de tornar essa tua experiência nos Estados Unidos muito mais completa, muito mais plena e sempre alinhada com a tua real intenção. Inclusive aqui na descrição vai ter um link onde você vai para o nosso site, preenche um formulário e o nosso time vai te mandar um WhatsApp, você pode marcar uma reunião para poder conversar, explicar o teu projeto, entender qual visto que reflete melhor a sua intenção e vai te dar a experiência mais alinhada com o que você quer. Inclusive aqui na tela tá aparecendo um outro vídeo lá do canal da minha empresa, que eu falei do tal do F1 Professional que eu tô falando com vocês aqui agora. Então vai lá, assiste, já se inscreve no canal, porque essa pode ser uma experiência bem mais ampla e que talvez esteja alinhado com seus objetivos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até mais.